aí, amores, tudo bom? Gente, nossa primeira aula sobre angiospermas. Cabeça, são duas aulas, tá certo? Eu resolvi fazer duas. A primeira, características gerais e estrutura da flor. E a segunda, a parte só de reprodução das angiospermas. Beleza? Então vamos lá, deixa esse parangolé desse bereguedê, vamos ver o que é que tem de bom para falar sobre as angiospermas. Amores, aqui vamos começar pela etiologia, né? Angiosperma vem do grego e angio quer dizer urna, ou seja, são as sementes que são protegidas a partir de um fruto. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, as mangueiras, os jambeiros, as jabuticabeiras, são organismos que representam muito bem esse grupo que é fantástico, que do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista adaptativo, né, eles tiveram uma condição assim simplesmente fantástica no que se diz respeito à estabilidade e à sua manutenção no ambiente. Tranquilo? Olha lá as características que eu coloquei para vocês. Ó, formam frutos. Primeiro grupo a apresentar um fruto, uma estrutura definida, né? Os outros vocês não encontram fruto. 90% das plantas são desse grupo, então a grande maioria das plantas que você consegue observar, uma grama, um jabuticabeira, uma mangueira, todas essas estruturas são organismos pertencentes às angiospermas, beleza? Segundo tópico, maturidade sexual a partir da formação de flores. Então, o surgimento dessas flores é que vão viabilizar exatamente a maturidade sexual, o desenvolvimento dessas estruturas foliares, beleza? Independentes da água, ou seja, não existe a necessidade da água, ou seja, da água para o processo de reprodução, tá certo? Porque a água precisa para fazer fotossíntese, para ser captada, então a água é importante, mas em relação ao processo de reprodução, não, tá certo? Tanto os gimnospermas quanto as angiospermas, elas não precisam da água para o seu processo de reprodução, beleza? Então, semente, ele pode apresentar um ou dois cotilédones. A gente vai destacar o que são esses cotilédones, quais seriam as funções. Existe também classificação, aquelas que são dicotiledones, as monocotiledones, tranquilo? Fruto garantiu sucesso reprodutivo em virtude de dois aspectos que eu coloquei para vocês, está bem claro. Em virtude da sua dispersão e da sua proteção. A semente ela é protegida pelo fruto e alguns organismos que se alimentam desse fruto, que captam esse fruto, eles ingerem essa semente e conseguem com isso distribuir, dispersar essa semente em lugares mais longe, mais distantes, da planta mãe. E ocorre a chamada dupla fecundação, que é uma coisa simplesmente fantástica, que a gente vai dar uma olhadinha, a gente vai dar uma analisada na próxima aula sobre o processo de dupla fecundação. Tranquilo? Vê lá, estrutura, vamos lá, estrutura do corpo desses organismos. Apresenta a raiz, vai apresentar o caule, apresenta sementes, frutos, vai apresentar flores verdadeiras. Lembra que nas gimnospermas nós iríamos encontrar uma estrutura bem rudimentar, que alguns cientistas, alguns botânicos não classificam como flores. E aqui, para a gente fechar, apresenta folhas. Ciclo de vida. Do mesmo jeito que você vai encontrar uma característica haploide, características diploides, também nos grupos anteriores, nós vamos encontrar também nas angiospermas. Beleza? Olha lá, ciclo de vida haplo-diplo-bionte. Paixões, aqui eu coloquei para vocês a estruturazinha de uma flor, que é importantíssimo aí no que se diz respeito ao entendimento do surgimento do fruto, dos processos de polinização em geral. Olha lá, coloquei aqui para vocês de baixo para cima, a gente analisando. Tem duplo floral, é a estrutura que fica embaixo da flor, como eu destaquei aqui para vocês. Deixa eu colocar
um pilotinho aqui para a gente ir analisando o pedúnculo floral, que está aqui dando suporte na parte inferior da flor, né? Temos também o receptáculo floral, que fica acima do pedúnculo floral, e aqui nós encontramos o ovário. Se liga, gente, o ovário da flor ela fica na parte inferior da flor, né? Como eu destaquei aqui para vocês, ó. Você tem aqui o ovário, beleza? Que protege o gameta feminino, que é a chamada oosfera, beleza? Vê lá. Aqui você vai encontrar as chamadas pétalas. Quais são as características que a gente encontra em relação às pétalas? Apresenta potencial atrativo para os agentes polinizadores. E o conjunto de pétalas é chamado simplesmente, se eu colocar aqui o pilotinho para vocês acompanharem bem bonitinho, né? É chamado simplesmente por corola, o conjunto de pétalas. Vamos ver mais, ó. Aqui você vai encontrar as chamadas sépalas, né? Onde o conjunto é chamado simplesmente por cálice. Observe então que existem duas estruturas distintas, as pétalas e as sépalas. Tranquilo? Vê lá. Aqui eu tenho os estames. Os estames, eles são formados pela antera, que é essa parte superior, e nós encontramos um filamento, que é essa parte inferior, beleza? Observa que a antera e o filamento formam o estame. Essa estrutura, o estame, ele se apresenta para a gente com uma estrutura reprodutora masculina. E o conjunto de estames é chamado simplesmente por androceu. Então tá bem mastigadinho, tá bem didático, né? Aqui, ó, você tem a formação dos grãos de pólen, que ocorre na antera, que a gente vai ver o processo de polinização e o processo de reprodução na próxima aula. Por isso que é interessante que você tenha em mente toda a estrutura da flor, beleza? Vamos ver o outro lado aqui, ó. Eu coloquei para vocês filamento, é também chamado simplesmente por filete, tá? Filete ou filamento, vai se ligando também aí nos sinônimos. Pistilo ou carpelo são sinônimos também, é a parte feminina da flor. Então você vai encontrar o estigma, que é por aqui que entra exatamente o grãozinho de pólen, formação do tubo polínico, e a partir da formação desse tubo polínico eu vou encontrar o desprendimento de uma célulazinha que vai até a oosfera para ocorrer a fecundação, beleza? Eu tenho também aqui, ó, o estilete, que é exatamente esse tubo, né? E o óvulo, beleza? O óvulo. Cabeça, então, em suma, o pistilo ou carpelo é formado a partir de quê? Eu tenho estigma, estilete e óvulo. E dentro do óvulo eu vou encontrar o ovário. Beleza? Olha lá. Eu destaquei para vocês aí verticilos. Cabeça, o que seria um verticilo? Eu tenho dois tipos. Eu tenho os verticilos florais e tenho os verticilos reprodutivos. Beleza? Verticilos florais. Eu tenho as sépalas, como eu já coloquei aqui para vocês, que o conjunto é chamado simplesmente por cálice, e as pétalas, que o conjunto é chamado simplesmente por corola, beleza? E os verticilos reprodutivos, que é o carpelo, onde o conjunto é chamado simplesmente por gineceu, e aqui nós encontramos os estames, que o conjunto de estames é simplesmente chamado por androceu. Beleza? Tranquilo? Melzinho na chupeta, bem detalhado, bem mastigadinho para vocês, né? Então, as tépalas, elas são constituídas, é o conjunto das sépalas com as pétalas. E as flores, elas podem ser estaminadas, ou seja, apresentam só estames, e também podem ser pistiladas, apresentando só os pistilos ou carpelos. E para a gente começar a caracterizar alguns aspectos interessantes, olha lá, características que impedem a autofecundação. Observe que aquela
aquela flor, ela apresentava tanto a parte masculina quanto a parte feminina, né? E a gente abordou agora há pouco. Mas existem aspectos que podem impedir o processo de autofecundação. Vê lá. Ergogamia, incapacidade anatômica para fecundação. Aqui eu tenho a dicogamia, onde existe a protandria, desenvolvimento primeiro do endoceu, beleza? Ou seja, da parte masculina, e a protogenia, que é o desenvolvimento primeiro do gineceu. Isso impede o processo de autofecundação, beleza? Se liga aqui, ó. Polinização. Eu não tenho só a polinização anemófila, que é promovida a partir do vento. Eu tenho a entomófila, a partir dos insetos, tá? A partir dos moluscos, que é simplesmente chamada por malacofilia, tá? A malacofilia normalmente ocorre com lesmas, né? Que captam ali, que estão muito próximos e se alimentando de vegetais, e esses grãos de pólen eles conseguem ficar agregados e serem liberados na parte feminina da flor. Beleza? Tranquilo? As aves, ornitofilia, os morcegos, quiroptofilia, tá? E pelo vento, anemofilia, como a gente havia trabalhado, como a gente havia visto. Beleza? Pessoal, e aqui, para a gente fechar com chave de ouro nossa aulinha, eu destaquei para vocês algumas características que são interessantes do ponto de vista do esporófito e do gametófito, como eu fiz com todas as outras, todos os outros grupos, né, as briófitas, pteridófitas e gimnospermas. O esporófito é a fase duradoura, resultante de mitose também do zigoto. Fase diploide 2N. E o gametófito, ele vai ser curto, resultante da germinação do esporo, e a fase haploide, ela é transitória. Beleza? Então, amores, essa é a nossa primeira aulinha, tá certo? Sobre angiospermas, as características gerais, estrutura da flor. A segunda, vocês vão ver a parte de reprodução das angiospermas. Fica com Deus, um abraço, tudo de bom.